Imagina a cena, tipo, alguém vai ao médico por causa de uma mancha esquisita na pele e, em vez de passar uma pomada, o profissional faz a seguinte pergunta: sobre quem andaram espalhando fofocas na sua casa recentemente? Parece um absurdo científico hoje em dia, né? Mas essa é exatamente a premissa de um dos sistemas de diagnóstico mais fascinantes da antiguidade. Bom, hoje o nosso Deep Dive entra de cabeça em Tásria e Metzora. São duas porções de textos muito antigos da Torá, que é a base da Bíblia hebraica, e, sendo muito sincero, numa primeira leitura rápida, eles parecem manuais médicos completamente arcaicos, focados puramente em higiene e controle de infecção. Uhum. É o reflexo humano imediato tentar ler esses textos com a nossa lente moderna de saúde pública. Mas a missão de hoje é justamente trocar essa lente. Legal. E quando a gente faz isso, a gente descobre o quê? A gente descobre que a pureza ali não tem nada a ver com ausência de sujeira física. É um estado de fronteira espiritual, tipo um tratado incrível sobre ética, isolamento social e até renovação psicológica. Vamos desempacotar isso, porque, já que falamos em fronteira, tem uma coisa no texto que me deixou genuinamente confuso. Ele afirma que o processo de dar à luz gera um estado de impureza. E, indo direto ao ponto, isso soa meio injusto à primeira vista, não acha? Com certeza. Tipo, por que o ato de criar vida seria visto como uma falha moral ou algo sujo? Então, essa é uma grande armadilha que a tradução da palavra impureza causa pra gente. Nesse contexto antigo, a impureza não é um pecado e muito menos algo sujo. Pensa no parto. É o encontro mais intenso e cru que o ser humano pode ter com a mortalidade. Bem ali, naquele limite exato onde a vida surge e o perigo da morte é extremamente real. Ah, agora faz sentido. Então não é um rebaixamento moral. É mais como, sei lá, tocar um fio desencapado da existência. Exato. Perfeita analogia. Gerar vida traz uma carga de energia biológica tão absoluta que a pessoa entra em uma espécie de curto-circuito temporário. Exige um período de aterramento, um distanciamento estruturado para conseguir voltar à rotina mundana com segurança. Nossa, sim. É o reconhecimento do peso desse milagre mesmo. E o mais revelador é como o texto usa essa fronteira física do corpo para explicar uma fronteira ainda mais complexa e perigosa, que é o limite entre o indivíduo e a sociedade. O que nos leva àquela tal mancha na pele que mencionei no começo do programa. O texto chama isso de tsarat. Muitas traduções classificavam isso como lepra, mas o documento descreve que essa aflição podia aparecer até nas paredes de pedra de uma casa. E aqui eu preciso fazer o papel do cético. Pode fazer. Como é que uma parede de pedra pega uma doença? Qual é a lógica disso? Bom, fisicamente ela não pega, óbvio. É por isso que quem diagnosticava o tsarat não era um médico tradicional, mas um Cohen. Ah, um Cohen. Isso. Ele funcionava como um clínico espiritual da comunidade. A doença nas paredes e na pele era vista como uma manifestação física de uma raiz moral profundamente corrompida. E essa raiz seria o que o texto chama de Lashon Haras, certo? A fala maligna. Exatamente. A fofoca, a difamação. O Lashon Hará nasce de um lugar de pura arrogância, onde a pessoa tenta elevar o próprio status, destruindo a reputação de terceiros, sabe? A mancha na parede é o sinal de alerta de que a fundação moral daquela casa está apodrecendo, por causa das palavras ditas ali dentro. E a consequência para isso era super dura, né? O exílio social. A pessoa era retirada do acampamento da comunidade. Isolamento total. E aqui é que fica muito interessante. A gente pratica isso em escala industrial hoje em dia. Pensa nas redes sociais. A tela dá o anonimato perfeito para espalhar Lashon Hara. O nosso exílio de hoje é a cultura do cancelamento. É um paralelo inegável, com certeza. Só que tem uma diferença brutal na intenção aí. O exílio antigo não era um abandono para destruir a pessoa. Era um espaço estruturado de introspecção. Pois é, a internet nos deu a doença em escala global, mas nós perdemos o Cohen. Falta alguém com sabedoria e compaixão para mediar esse retorno. Hoje, o exílio digital é puramente impiedoso, não tem caminho de volta. Exatamente porque não temos mais esse retorno desenhado. No texto, a reintegração exigia uma verdadeira reconfiguração psicológica. O ritual
determinava que a pessoa usasse um galho de cedro, uma árvore enorme, junto com o isopo, que é um arbusto bem rasteiro e simples. Mas espera, como que esfregar plantas resolve um problema crônico de arrogância? É o poder da ação física alterando o estado mental, sabe? O cedro materializa a arrogância do indivíduo, aquela crença de superioridade. Já o isopo força a pessoa a olhar para baixo, internalizando a humildade na prática. Para curar a fofoca, é preciso se ver como algo pequeno de novo. Então, o ritual terminava libertando um pássaro vivo. Uau! Que simbologia brilhante para vós. O pássaro voa livre, assim como a fala renovada, agora liberta do peso da malícia. Lindo, né? E se olharmos o quadro geral da natureza, esse sumiço da sociedade para reflexão e o retorno pacífico espelham o próprio ciclo lunar de Rosh Hadesh. A lua precisa desaparecer na escuridão para renascer brilhando aos poucos. Tem um detalhe prático nisso que me chamou muita atenção. Para esse ritual, a regra permitia que as pessoas mais pobres oferecessem aves no lugar de cordeiros caros. Ou seja, a mecânica do ritual não dava a mínima para o status financeiro. O foco era totalmente a sinceridade da alma. Essa é a grande síntese desse deep dive. A verdadeira santidade nunca é medida pela precisão fria de ações externas. Ela exige uma vigilância constante sobre o coração e as palavras. Trata-se de escolher todo dia, usar a linguagem como uma ferramenta para curar, não para dividir. Palavras constroem mundos, mas o texto deixa claro que elas também deixam resíduos reais. O que pensamos e dizemos altera a atmosfera ao nosso redor de maneira literal. E isso abre espaço para um último questionamento para continuar rendendo após o nosso encontro. A tradição dizia que as pedras de uma casa absorviam tanta impureza moral da fala maligna que às vezes precisavam ser demolidas para erradicar a negatividade. Nossa! Sendo assim, considerando os julgamentos e fofocas digitadas todo dia, qual será o nível de resíduo espiritual que as telas dos nossos dispositivos modernos estão acumulando neste exato momento?